Por favor, Rosimério, vamos lá. Boa noite a todos. É um feliz 2026 para todos nós, né? Que tenhamos mais paz também, mais harmonia. Então, a mensagem de ambientação é de número 18 e se chama Perante Nós Mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao elogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do evangelho. Agir de mau modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no corpo da mediunidade, quer Campo. no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos sociais e doutrinário para não se ver na contingência de prejudicar a todos, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é disserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Liberta-se das cadeias mentais oriundas do uso de Libertar-se. Libertar-se. libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Examina-vos a vós mesmos se Examinai-vos. examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, o que eu entendi dessa página, né, que é um bom alerta, uma boa, ótima mensagem de início de ano, é chamando a nossa atenção para tudo isso que a gente aprende, né, com a doutrina, a trabalhar a humildade, a se comprometer com o trabalho, não é se exacerbar, assim, pegar um monte de coisa e não dar conta e depois acabar largando, que é pior, né? E ao mesmo tempo não sendo para agradar todo mundo. Ah, eu vou fazer isso até para mim, porque às vezes eu faço, eu sou assim, eu não quero desagradar ninguém, e aí eu acabo dizendo sim. E às vezes é muito custoso para mim também dizer o sim. Então eu tenho que aprender ou não, ainda não sei, né? E isso também se aplica ao espírita, na prática do espiritismo, né? De saber dizer o sim e dizer o não. Sim, sim, não, não, né? É isso que eu entendi. Obrigado, Rosimério. Diga, Ronald. Ele fala aqui, não perder tempo.
na prática de defesas pessoais, eu vejo pelo lado do esporte. O esporte é medicina preventiva. Nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso intuito não é, né? Mas eu penso por esse lado. Ele critica o tempo que nós perdemos com os cursos de defesa pessoal. Me perdoe, mas Ele Mas fala aqui. Pode falar, Valdemir. não, é só ia dizer, a luta é classificada, os lutadores é classificado como luta de defesa pessoal. O que ele defende aqui é que o evangelho nos defenda. Não é a não prática de esporte. A prática do esporte é sempre saudável, mas não a competição. E o que as lutas promovem é defesa pessoal. Assim, é um curso de defesa pessoal. Então, as pessoas que fazem sempre o fazem com esse título. E o que ele recomenda não é o não cuidar do corpo. Até porque o Evangelho diz que para cuidar do corpo e do espírito. Mas para preferencialmente colocar o Evangelho na nossa vida. O Evangelho, quem está com o Evangelho é sempre um vencedor. E assim eu entendi a É, página do. ele tá chamando a atenção aqui em relação às questões beligerantes, Uhum. né? Quando fala aqui de uso de arma, homicida, né? Bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais. E aí é aquela história de você ter que ficar se justificando, né, para as pessoas que ele chama aqui de defesas pessoais, né? E aí ele fala a questão de deixar que a consciência tranquila fale por si. É isso que ele está chamando a atenção aqui, né? Então, a questão do uso de arma para não ferir, você não ser objeto para ferir alguém, né? É nesse sentido. E na questão da ficar se justificando para tentar convencer alguém daquilo que a sua consciência deveria bastar, né? Tá? Nesse sentido que eu percebo a fala do André aqui. eu até entendo realmente que tem certas modalidades que visam a competição. Isso aí até eu concordo. Isso aí é um absurdo. Agora, a defesa pessoal em si, no mundo tão agressivo como nós vivemos hoje, é preferível você ter algum conhecimento para se defender, ou seus familiares, os seus filhos, entendeu? Hoje em É, dia, está eu dentro não da lei tenho de mais equipamento conservação, né? médico. Exatamente. Hoje eu não tenho mais os equipamentos bélicos, me desfiz deles. Mas a defesa pessoal eu mantenho. A guarda tem que estar sempre alta para defender os meus, que hoje em dia a gente não sabe, infelizmente. Ok, obrigado. Silvânia? Oi, boa noite a todos. Eu vejo como a questão do excesso. Eu entendi assim, a questão da defesa pessoal, tudo bem, mas muitos focam só nisso, como se isso bastasse. E não é. Eu entendi dessa forma, tá? Uhum. Ele fala assim: esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar, como você falou, o tempo com defesas pessoais. Tem gente que acha que é só aprender a se defender, na luta, aquela coisa, e não é isso. Como o Valdernir falou, né? A questão da fé, né? Que é o servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Quer dizer que não precisa desse excesso com relação a essa defesa, não é? Foi o que eu entendi, tá, gente? Ok, obrigado. Ah. Bom, pessoal, vamos fazer então a nossa prece para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje, primeiro estudo do ano. Por favor, Carol. Vamos lá. Vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer por mais um ano que terminou e também por mais um que está se iniciando, que a gente possa seguir juntos nesse ano de 2026, buscando cada vez mais aprender, assimilar um pouquinho dos ensinamentos tão ricos, tão preciosos que Kardec trouxe, apresentou para a gente, né? Que Kardec, com o auxílio dos espíritos, trouxe, apresentou para a gente, que a gente consiga aprender mais, que a gente consiga assimilar mais, que a gente tenha calma
para compreender tudo que está sendo passado, porque é muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Mas o que eu sempre peço é que, principalmente, que a gente consiga colocar em prática esses ensinamentos, que a gente consiga praticar cada vez mais o Evangelho, sempre de pouquinho em pouquinho, porque também é difícil, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. Agradeço muito toda vez que eu venho aqui, que eu sou sempre muito bem acolhida. Agradeço muito mesmo por ter encontrado esse grupo de estudos tão cativante. Que possamos fazer um estudo tranquilo e elucidativo na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos no primeiro estudo do ano. Um feliz 2026 para todos. Espero que todos tenham passado bem, em paz, né? Então, vamos lá. Estamos iniciando o capítulo 5 da Gênese, capítulo 5, iniciando o estudo da noite de hoje. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Antigos e modernos sistemas do mundo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação. Apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã, de um lado do horizonte, e desaparecer à tarde, do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissesse então que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. Ok. Então, veja como é importante, né? Nós vamos ver nesse capítulo a gradação do conhecimento, né? A evolução do conhecimento, a conexão das ideias que vai levando à mudança de posicionamentos por meio dessa compreensão, né? Então, ele chama atenção aqui que não podia ser diferente a época em que as coisas foram sendo reveladas, porque não existiam outros meios senão os sentidos. Então, eles olhavam aquilo que o olho era possível observar, o comportamento daquilo que eles podiam perceber, e dali surgiam, então, as primeiras ideias, né, para explicar os fenômenos que eles estavam ali convivendo. Então, esse primeiro parágrafo ele é muito elucidativo. Ronald, capítulo 5, tá? Da Gênese. Antigos e modernos sistemas do mundo. Então, ele está chamando a atenção aqui da questão da observação. E nesse nosso métier, né? Ou seja, da ciência espírita, é o principal elemento que nós temos para entender, observar os fenômenos, né? E dali tirarmos as nossas conclusões, que é o quê? A observação. Mesmo no meio dos fenômenos espíritas, ainda não temos equipamentos que venham nos auxiliar. O que nós temos são as vivências. Quando participamos de reuniões mediúnicas, quando nós somos objeto dos próprios fenômenos mediúnicos, na condição de médiums, né? Então, essas sensações, percepções e observações que vão nos dando condições de entendermos, né, de forma ainda muito rasa, o que ocorre conosco e no meio em que estamos. Então, Kardec aqui está chamando a atenção para esse momento em que, mesmo lá atrás, antigas teorias eram construídas e publicadas e defendidas, porque não existia outro meio de se chegar a conclusões diversas, a não ser o que a observação podia oferecer. Então, a gente vai ver ao longo desse capítulo essa mudança, né? Essa transição, né? Por meio de, na medida em que
de novo, a ciência veio apoiar a capacidade de aprofundamento desse conhecimento, fazendo com que antigas teorias, né, perdessem força e as novas propostas viessem ocupar o seu lugar. Então é disso que nós vamos tratar aqui neste capítulo, e esse primeiro parágrafo, então, já nos dá o cartão de visitas do que nós vamos ver aqui. Tudo bem? E aí, Mauro, a gente pode perceber o quanto os sentidos nos enganam. Não foi por outro motivo que Jesus disse: que vejam os que têm olhos de ver, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Porque eu vejo uma coisa, mas eu olho uma coisa, mas eu não vejo. Eu vejo outra. Então, eu via, e é natural, é comum, eu vi o Sol girando em torno da Terra. Nós vimos o Sol girando em torno da Terra. Isso era uma verdade. E isso, para mim, foi uma verdade até eu ter os cerca de 8, 9 anos. Eu sempre discutia com meu pai isso, que tinha uma pedreira muito grande à nossa frente. Ele dizia: se a Terra girasse, aquela pedreira não estaria ali. Mas gira a Terra inteira. Então a pedreira também gira, o coisa também gira, o mar também gira. Aí que eu fui entender o processo. Porque ele me pegou um canudinho de folha de mamona, como se fosse um binóculo. Olha aqui, olha só a pedra. Amanhã cedo você olha de novo a pedra que vai estar lá no mesmo lugar. Mas porque a sua casa está virada para a pedra, por isso que não mudou. A nossa observação ainda é muito infantil. Eu me lembro de eu criança tendo essa discussão com meu pai. E aí o Kardec está dizendo aqui: nós crianças espirituais ainda observávamos isso, e isso era a grande verdade para a gente. E era verdade mesmo. Até Galileu Galilei, isso foi verdade, né? Como Galileu construiu aquele telescópio, telescópio, um binóculo, né? Uma coisa bem Uhum. rudimentar, uma Uma luneta, luneta, né? uma luneta. E aí sim que ele pôde observar com o auxílio de instrumentos. Sem auxílio de instrumentos, nós até hoje estaríamos, sem os Hubbles da vida, né? Estaríamos ainda observando o Sol girando em torno da Terra. Ok. Vamos lá? 2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra. Isso é uma outra coisa, né? Nessa época do mundo, né, não se sabia o que acontecia do outro lado do hemisfério. Era tudo muito próximo, né? Ninguém E dava a volta ao Terra era mundo. plana, a É, Terra era plana. temos vários conceitos ali que só o tempo seria senhor, né, de mudar os conceitos. Uhum. Então, hoje em dia você faz uma viagem volta ao mundo aí, consegue percorrer vários países, né, em pontos diferentes do globo. Naquela época, não. Então, o que ele está falando aqui é exatamente essa trajetória histórica, né, mostrando aí como o conhecimento foi sendo elaborado, consolidado e chegou aos dias que temos hoje. Vamos lá. Como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola? Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se, e supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houvera parecido isso com o movimento de rotação. Quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vê em pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendemos que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado. Para eles, pois a Terra era uma superfície plana e circular, como uma mola de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconhecia-lhe o limite, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Aí tem uma nota aí da Kardec. Lê a nota? Isso aí é só uma nota, essa parte do Kardec traz é só uma explicação do conceito, né, da ideia. Tem muito que a gente explicar aí. Mas vamos lá, vamos à nota. Nota.
A mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega figurava puxado por 4 cavalos o carro de Apolo. Anaximandro de Mileto sustentava o que se refere Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pome, aquecida até a incandescência. Anaxágoras o tomava por um ferro embraseado, do tamanho do Peloponeso. Coisa singular, os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada na de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre Astronomia. Diante de tais ideias emitidas no quinto século antes do Cristo, ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não devem causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Continua? Sim. 3. Por se mostrar sob forma côncava, o céu na crença vulgar era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e marcavam os confins. Vasta cúpula, cuja capacidade o ar enchia completamente. De novo, aquilo que a percepção podia aferir, né? Por isso essa história da abóboda, né? Como se ali fosse uma cúpula onde restringia o espaço. Então, tudo isso era porque não se tinha como ter outra forma de medir isso, né? De qualificar aquilo que se via, né? Graças a Deus, com o tempo, a gente conseguiu sair dessa visão restrita, né? E entender hoje como funciona, né? Não só o planeta, mas esse universo aí infinito. Vamos lá. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum devido a firmus e do grego erma, ermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos de volumes diversos, engastados na abóbada como lâmpadas suspensas, dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como as que se vê no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, figurando a do céu. Se bem hoje sejam outras ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz por comparação à abóbada estrelada sob a cúpula do céu. 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, de onde ninguém havia subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de os sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Ok. Aí, reforçar a ideia, né, que os antigos tinham dos deuses, né? Ah, o deus da chuva, veio pedir para ele mandar chuva, né? Como não se entendia o fenômeno natural da evaporação, condensação, né, e precipitação, então eles faziam lá as oferendas pedindo chuva como se alguém determinasse, né? Abre a torneira, fecha a torneira.
Então, graças, de novo, né, graças ao conhecimento, à dilatação da inteligência, né, a observação, a gente conseguiu entender os fenômenos naturais, físicos, químicos que operam em tudo e que são, na verdade, o resultado das sazonalidades, né, das estações. Então, isso é interessante, esse relato, né, que nós temos aqui na Gênesis, que nos faz entender por que de tanta mitologia em termos das coisas naturais que à época se divinizava, né? Vamos lá? Hum. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem da natureza, da Constituição e da destinação dos astros, que aliás pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente que fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas das ciências que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra? Não tardou, porém, se aperceber-se do movimento aparente das estrelas que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, e conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve durante longo tempo outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias simplistas constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semisfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Isso aí. Mas Então, de qual... novo, olha, por que que a ideia começou a mudar? Pelos questionamentos, pela observação e questionamentos. Então, graças a essa capacidade que nós temos, que a inteligência humana nos dá, de formarmos ideias e colocarmos essas ideias ao crivo da razão, da lógica, do bom senso, é que nos faz caminhar, progredir. E por isso nós estimulamos tanto a participação de todos, pelo esse mesmo motivo aqui. Se a gente não questionar, a gente nunca vai colocar a teste, a comprovação, as ideias que estão brotando em nossas mentes a respeito de qualquer assunto. Então, nós só conseguiremos ter um discernimento correto, né, a respeito dos assuntos, dos temas, né, das situações, se nós levarmos essa crítica ao grupo, ao ambiente onde nós estamos, para que, compartilhando com os demais, a ideia comum nos ajude a entender o que acontece. Então, com certeza, essa ideia aqui da abóbada não ser mais uma abóbada e sim uma circunferência, né? Ou pelo menos uma estrutura convexa se conectando à outra, já é uma evolução do raciocínio, né, dos questionamentos que se fazia para entender aqueles fenômenos que aconteciam. Então veja isso muitos anos, séculos antes, né, de Cristo. Então nós precisamos hoje, né, mais de 2000 anos, né, depois de Cristo, nos acostumarmos a fazer essas provocações. Se nós temos uma ideia que nós ainda não fechamos, compartilhe. Deixe que as pessoas, né, possam, de alguma maneira, colaborar na construção desse seu entendimento.
aí sim nós sairemos mais fortalecidos, né? Convictos, pelo menos até o momento, onde as informações que nos chegam são as que existem, daquilo que nós estamos buscando entender, né? Então isso é muito interessante para que a gente guarde aí no nosso grupo aqui de estudos. Lembrando, né, Mauro, Não, que o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Exato. hein, É um, Mauro? é um Oi, clichê, mas é verdade. é verdade. É bom, boa noite. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Por isso vem a reencarnação desses espíritos mais adiantados, que já passaram, sabe, sobre esse conhecimento, poder a gente avançar. Senão a gente estaria até hoje nesse processo aqui de. Aí vem espírito mais avançado, mais para poder ajudar, colocar esse conhecimento, né? Com certeza. É por isso que a espiritualidade ela é colaborativa, né, pessoal? Ela não guarda a informação para si. Ela compartilha, ela busca favorecer o progresso do todo. Então, no momento, por isso que a gente fala do processo, o processo evolutivo, né? Então, tudo isso vai acontecendo no tempo certo, na época certa. Né? Aquilo que nós conversamos na semana passada, quantos e quantos avanços nós estamos tendo aí na solução de doenças gravíssimas, de recuperação de deficiências gravíssimas que até então não tinha solução. E hoje nós já estamos vendo aí uma coluna cervical, né? A medula sendo restaurada, restabelecida, estruturas de articulação sendo refeitas sem cirurgia. Ou seja, tudo isso é um avanço, preparando o planeta, né, para, para o próximo estágio. Né? E vocês vejam que não há um desliga e liga de chave. É como o Pádua fala, numa esteira, né? Uma escada rolante que a gente vai subindo sem perceber. E é assim que está acontecendo. Já vem acontecendo, né, de muito tempo. Ou seja, estamos numa esteira rolante que vai nos conduzindo, né, nós vamos passando, o processo está acontecendo, nós estamos copartícipe desse processo, sem muitas das vezes perceber, mas ele está acontecendo. Em todos os aspectos, né? Em todos, mesmo nos conflitos que nós estamos hoje contemporâneos, observando, acompanhando, né? Orando para que eles possam cessar, mesmo nesses conflitos, são sinais dos tempos. Né? São instrumentos que são utilizados para, como diz lá, né, no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, para acelerar o processo evolutivo. Né? Tanto os flagelos destruidores, como esses conflitos que ainda a barbárie humana provoca. Então, está tudo dentro do contexto. Essa reflexão dos anões é interessante, né? Eu estou lembrando aqui de Flammarion. Quer dizer, Flammarion veio no tempo de Kardec como um astrônomo. Naturalmente, ele teve reencarnações nesses períodos primitivos aqui, onde achou que a Terra era plana, onde achou também que, né, que era um elefante que carregava a Terra, enfim. Então, à medida que ele vai reencarnando, vai vendo novas possibilidades, crescendo e trazendo novas informações, sempre de acordo com a nossa capacidade de assimilação. Não adianta trazer uma coisa que o homem não compreenda. Ele tem que trazer paulatinamente, em doses homeopáticas, para que entendamos com facilidade, ou com menos dificuldade. Perfeito. Podemos ir? Vamos lá. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sob as asas de um imenso abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos,
ou por outra nas profundezas da terra ou debaixo desta. Não sabia bem. A morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou nas entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berços das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da mesma, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes, ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontrava da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, no Egito, 160 anos antes de Cristo, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Então, Embora aí que pegando a fala do Zanon, né? Cada figura dessa, né, veio e trouxe a sua colaboração, Uhum. podendo até ser, a depender dos períodos, o retorno desse companheiro dando prosseguimento a essa Continuidade ao trabalho dele. continuidade dos trabalhos, né? Então, isso é interessante a gente perceber. Claro que existem, sei lá, nem dá para estabelecer uma métrica da quantidade de espíritos que guardam ou possuem esse conhecimento e poderiam se revezar tranquilamente, né, na consolidação de princípios que são físicos, né? São físicos, químicos, biológicos, né? Ou seja, sistemas conhecidos não só por um, mas por vários outros espíritos dentro da mesma categoria ou categorias superiores. Mas também nada impede de que junto a Jesus estejam lá essa pleiade de espíritos que tem ali cada um a sua tarefa, né, para bem desempenhar junto a este mundo principiante, de espíritos principiantes, né, que poderiam perfeitamente dar essa alavancagem que deram, estão dando ainda hoje para o nosso progresso, né? Então, muito interessante aqui nós percebemos que na história da humanidade, isso aqui não tem nada a ver com doutrina espírita, isso aqui são fatos históricos, né? Mas que dentro de um contexto de uma observação superior, nós vamos entendendo a colaboração que esses espíritos, ao seu tempo, ou ao longo das suas encarnações, vieram trazer, né? Facilitando então o nosso progresso. Vamos lá? Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. Não dispondo, então, senão de raros manuscritos para se propagarem,
As ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam delas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Mauro, tem então uma pergunta. Hum. Você estava falando desse, desse desenvolvimento, né, que cada um foi fazendo aos pouquinhos, né? Como enxergava o mundo naquela época até chegar esses gênios que já deviam ter encarnado aqui antes também. É, essas distâncias, né, de tempo aqui, 600 anos, 140, 160, é, não é possível que tenha existido nesse meio tempo outros gênios, né, outras figuras capazes de desenvolver essa mesmo estudo, só que foram calados pela situação da época. É, não, isso aí. As religiões de divindade, né, que não podia falar, não queriam perder aquele Com certeza docinho isso ali. deve ter acontecido, porque, veja bem, esse conhecimento todo não foi trazido exclusivamente num ponto, né, do mundo, né? Isso se espalhou nas civilizações, ou seja, as civilizações não tinham ali um grupo é, privilegiado, né? Todos os povos que existiam espalhados no mundo tinham esses espíritos, com certeza, reencarnados para auxiliá-los no progresso. Mas as culturas de cada um, essas sim, poderiam e com certeza levaram ou ao silenciamento, né? Ou não registro. Também é outra coisa, né? Muitas coisas que hoje os antropólogos estão descobrindo, mas por fruto dessa combinação tecnológica que trouxe mais informações, não porque elas estavam registradas. Isso também dificultou bastante, né? Eu acho que, quer dizer, talvez nessa que você comentou antes sobre questionamento, observação, inquirição, né, do que acontece à nossa volta, esse medo de falar, nossa, já vem dessas épocas que a gente não podia questionar muito, né? Então a gente vai É, trazendo nossa carga, aí a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos. Por isso que uns têm mais dificuldade de falar, outros de perguntar. sim. Isso em qualquer lugar, né? Seja na escola, no grupo, no Ou É, seja, trabalho. voltamos a 3.000 anos. É, mas por isso nós temos que estimular, né? Nós não podemos nunca deixar de estimular. Imagine se nós tivéssemos só um falando e todo mundo ouvindo. Ia ser uma pois é, tristeza, né? Nós verdade. precisamos de um espaço onde que nós tenhamos tranquilidade de expor nossa percepção. Pode ser que a percepção não esteja certa e aí vai ser ajustada. Pode ser que ela esteja correta e a gente vai se sentir confortável e seguro, né? Pode ser até que a nossa percepção faça com que todo um grupo mude o direcionamento. Então é sempre lucrativo, é sempre rico nós expormos a forma como estamos entendendo. Minimamente serve para nós, para o nosso esclarecimento, né? Ou a provocação de uma discussão sobre um determinado tema à luz de várias percepções. Então, isso é sempre enriquecedor. Isso que nós estamos estudando aqui aconteceu também, da mesma maneira que nós estamos hoje, agora, falando da importância dessa troca de informações. Naquela época, com certeza isso aconteceu, só que os meios eram muito parcos, quase inexistentes, né? Não se tinha como levar. A informação, primeiro, para registrar já era difícil. Quem sabia escrever? Pouquíssimos, raríssimos, né? Isso espalhado no mundo inteiro. Então, muita coisa foi produzida, muita coisa foi iniciada, mas também muita coisa se perdeu, né? A título de registro. Mas com a inteligência, como a divindade é sábia e não tem pressa, a gente vai retomando, né, as mesmas situações e as condições mudam. E aí a gente passa a registrar, as coisas se tornam mais claras, mais compreensíveis, e aí o progresso acontece, né?
Então é isso, é entender esse mecanismo. Diga, Sandrinha. Boa noite, oi Mauro. É o seguinte, eu fiz aqui uma pergunta porque eu queria compartilhar com vocês. Talvez eu até saiba a resposta, mas eu gostaria de compartilhar. É possível se ter ainda espíritos desencarnados, teimosos ainda em ideias primitivas, e que só ganham novas ideias, só mudam suas ideias se houverem quando estiverem reencarnados? É possível isso? Ou eles no mundo espiritual já estão também evoluindo os seus pontos de vista? Claro que Porque, evoluem. Claro que sim, evoluem. Olha o André Luiz. Olha o sim. André Luiz, né? Como ele chegou e como ele foi gradativamente mudando o seu pensamento, a sua forma de entendimento a respeito das coisas do plano espiritual e, consequentemente, das coisas do mundo físico. As obras que ele descreveu, né, que ele relatou, quantas coisas ele trouxe na observação dele no plano espiritual a respeito das coisas do mundo físico. Então, eles, com certeza, lá também vão aprendendo, reformulando, porque quem faz isso é o espírito, não importa se está encarnado ou desencarnado. Agora, quando encarnado, mesmo com esse conhecimento, vai depender do contexto, vai depender dos meios, né? Pode ser que ele não tenha ainda meios, mecanismos de materializar todo o conhecimento que ele tem, né? Mas ele vai fazer aquilo de forma tosca, de forma embrionária, dentro dos recursos que se consegue. Mas ele vai conseguir demonstrar esse conhecimento. Então não seria condição sine qua non ele estar reencarnado para ele despertar que não é mais assim. Não é isso, Não, ele né? pode despertar no plano espiritual, mas Certo, tem que consolidar isso no mundo físico, certo. né? A gente fala Agora, aqui do André. não, só para complementando a resposta. Agora, que tem espíritos, não desencarnados, mas encarnados, Ah, que ainda, sim! que ainda não entendem isso. Tem muita gente hoje no planeta, não é só no Brasil, no interior do Brasil, no planeta, que não acredita no homem foi à Lua. Entendeu? Então, tem muito espírito, tem muito a evoluir ainda, em tempo, inclusive encarnado. Sim, sim. Mas então, nós ainda estamos dentro de um universo menor, mas ainda dentro do mesmo contexto, nisso que nós acabamos de ler aqui, que foi a, as massas, né, que ninguém cuidava de esclarecer. Esse capítulo que nós Uhum. acabamos de ler, nesse parágrafo. Por quê? Hoje em dia ainda acontece isso, né? Ou seja, existe uma massa que não quer apreender, não é? Então não se estimula a buscar conhecimento. Eles interagem com a informação apenas. Mas isso não consolida conhecimento. E se você não consolida conhecimento, você também não desenvolve sensos críticos e assim sucessivamente, né? Sim, é como se você esperasse, por exemplo, eu só acredito se der certo, se a ciência provar, se todo mundo acreditar, então Então aí eu acredito, é né? mesmo isso. Mesmo que você visse, você talvez não Você não acreditasse, acreditaria. É, né? sim. Entendi. Então, assim, é Aham. processo, é processo. Nós temos uma população de encarnados e 3 ou mais vezes de desencarnados que ainda estão nesse processo, né? Sim, sim. Então, eles vão necessariamente precisar de tempo, né? E como o planeta ele não espera, né? Não fica ali parado esperando, ou seja, aqueles que estão evoluindo precisam de um mundo, né, que corresponda às suas necessidades. Já falamos isso lá atrás. Aqueles que, por opção, estão resistindo a esse progresso, não tem problema nenhum. Vem cá, meu filho, continua aqui em outro lugar, que é exatamente aquilo que você precisa, né? E os outros vão seguindo em frente. Então, Certo.
Os recursos Uhum. estão aí à disposição. Certo. Obrigado, Mauro. Nada. Vamos em frente? Mauro, só uma pergunta. E aquele que cerceia esse conhecimento, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui, muita gente não concorda, né? Aquele povo originário lá que vive daquele jeito rudimentar de séculos e Uhum. não se leva ao conhecimento e nem progressa aquele, ou porque eles não querem, ou porque acham bonita aquela forma de viver lá, não sei. Essa Nós temos aí relação. dois É, contextos diferentes, né? Um é quando aquele grupo social não quer. Então, ele resiste ao progresso, beleza? Como nós temos aí, tem um povo indígena, lá numa ilha aí, né, afastada, que eles não permitem nem que estranhos adentrem a ilha. Então, eles criam a barreira para o seu progresso. O que vai acontecer com esse grupo? Eles continuam se multiplicando, né? Espíritos vão reencarnar ali, que vão criar uma liderança, que vão permitir que esse cenário mude. Para que eles saiam dessa condição e possam dar continuidade ao seu progresso. Nós já estudamos isso, né? Que o nosso planeta ainda é um planeta que oferece meios para espíritos primitivos reencarnarem aqui. A exemplo desses grupos, né, que nós estamos vendo aí. Grupos primitivos. Estão vivendo ainda de forma primitiva, né? Mas o planeta ainda dá meios para isso. Então, por isso nós temos esses grupos. Vai chegar um momento em que esses grupos não poderão mais iniciar o processo reencarnatório aqui e vão migrar para outros mundos. Entende? Então, mas hoje ainda é assim. Então, existe o grupo que existe. Quem vai cuidar deles? A própria evolução natural. Vão reencarnar espíritos ali que terão esse magnetismo da liderança e que vão promover a saída desse grupo, desse pensamento restrito, né, para uma busca de uma relação com a sociedade que até então não era permitida. Agora, o outro lado da moeda, aquele que, de caso pensado, cerceia o progresso, esse responderá, né? Esse responderá por todo o prejuízo, por todo o atraso que ele provocou junto aos seus irmãos, né? Que poderiam fazer exatamente o contrário, fazer com que eles progredissem e optaram por mantê-los na ignorância. Vão responder, né? Mas, de novo, a reencarnação é a chave de tudo, né? Esses espíritos reencarnarão em outra condição, em outros grupos, que forçosamente vão impulsioná-los ao progresso. Então, o progresso sempre vai acontecer, né? Ele só se atrasa quando nós, de alguma maneira, ou resistimos ou nos é impedido. Beleza? beleza. Então, Cerca, vamos lá. cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pôde qualificar de misto, que traz o seu nome e que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo e composta de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região, dita elementar. A segunda Só região, um minutinho, Carlão, só para lembrar aí. Por isso Kardec fala da matéria quintessenciada, que aqui é quatro. Ele fala de quatro matérias. O grego antigo usava o Ptolomeu, né? As quatro, o universo era composto dessas quatro matérias. Aí aparece um tal de perispírito, uma matéria espiritual. Kardec fala de matéria quintessenciada. É uma matéria que está fora desse quarteto que Ptolomeu tinha designado como o constante do universo. Agora é interessante também, né?
a gente vai entendendo de novo o progresso do conhecimento. Por muito tempo se tinha isso aqui, né? Terra, água, ar e fogo, como Uhum, elementos. Mas hoje já se sabe que o fogo não é um elemento, ele é uma combinação, né, de agentes. Tanto que se você tirar do triângulo do fogo qualquer elemento dele, ele deixa de existir. Então ele uhum. não é um elemento em si, né? Onde eu vou lá pegar o fogo, né? Eu produzo o fogo, né? Então o ar está no ambiente. Então o ar é um elemento. A água eu vou lá e pego a água, é um elemento. A terra é um elemento. Mas o fogo não é um elemento. Hoje sabemos disso, né? Mas há muito tempo atrás, né, nós Durou não 500 séculos. não considerávamos dessa forma. Então É. veja como as coisas vão mudando, né? A nossa relação com aquilo que nós observamos e manipulamos, ela muda na profundidade do conhecimento adquirido. Diga, Sandra. O Valdemir falou sobre quatro elementos, né? Vamos colocar a sua ideia aí como uma coisa nova, né? Para mim, pelo menos, né? Que é só pensar um pouquinho também, né? É, que se nós produzimos o fogo, ele vem de algum outro tipo de elemento primordial, né? É, a questão do éter teria alguma coisa a ver ou não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando de elementos? Ou é uma coisa criada dentro do, vamos dizer, do espiritualismo? O éter, você está chamando o que de éter? No caso, o perispírito seria dentro de uma, do elemento. Seria o quinto elemento? O éter seria o quinto elemento? Não, 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 tem nada a ver? não. Tá, A gente está falando aqui de uma matéria que ainda não é ponderável por nós. certo. A gente Aham, chama de quinta essência. Quinta certo. essência, né? Então, por exemplo, o fluido, né, o fluido espiritual, o fluido cósmico universal, né, são fluidos, são matérias, mas que nós ainda não conseguimos medir, Sim, qualificar, entendeu? Sabemos que existe, de novo, pela observação, pela percepção, mas eu não sou capaz de comprovar, beleza? certo. Vai chegar um momento em que será possível comprovar. Por exemplo, a fotoquília. A fotoquília hoje já consegue mostrar que esse elemento existe pela foto. Mas qual é a qualidade que eu dou a ela? Não sei. Não sei. Qual é a métrica que eu dou? Também não sei. Porque eu ainda não Sim, tenho instrumentos para ponderar esse elemento. Mas eu hoje sou capaz de dizer, ele existe aqui, a foto mostra que ele existe. E que certo. ele tem, guarda uma dependência, uma relação com a minha vontade, com o meu estado emocional, com o meu estado de saúde. Ele se altera em função disso. Por quê? Porque a fotografia mostra isso. Certo. Mas eu não Então, sou capaz ainda de ponderar. certo. Essa ideia, então, de éter, você já alguma vez já ouviu falar disso? Isso vem também da mitologia, né? Ah, da mitologia? Uhum. É. O éter, Tá. o Éden, o Hades. Ah, tá. Aham. Sim. Beleza? Podemos ir? Estourou, mano. Vamos parar aqui. A gente volta no item 11. Beleza? Então, paramos no capítulo 5, item 11. Vamos então fazer a nossa prece. Foi maravilhoso reencontrar os irmãos, né? Esse afastamento é bom, é necessário, mas dá saudadezinha, né? Nos nossos encontros. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer por mais esse início de ano, por esse primeiro encontro, que sejam tantos outros tão bons quanto esse. Vamos pedir a nossa irmã Ariete fazer a nossa prece. Por favor, Ariete. Estava com um probleminha aqui, mas já, graças a Deus, está consertado. Que Muito bom. bom rever vocês, maravilhoso. Como todo mundo sempre diz, esse grupo é abençoado, maravilhoso, espetacular.
E já quero começar agradecendo a você e ao Valdenir por tanto carinho, tanta disponibilidade para nos apoiar nesses estudos, porque por mais que a gente, às vezes, um falte, o outro falte, vocês estão sempre aqui nos puxando e nos alavancando a melhorar. Então, isso é muito bom e sou muito grata, tenho certeza que o grupo também é muito grato. Então, vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia, por mais um dia de estudo, de reunião, de aprendizado. Que nosso ano seja proveitoso, que possamos aprender, buscar os nossos conhecimentos, indagar, buscar, procurar sempre aprender um pouco mais. Percamos as nossas vergonhas, as que trazemos de vidas passadas ou que aqui aprendemos, mas que possamos sempre estar em sintonia com Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, e sempre nos esforçando a aprender e a conseguir colocar em prática. Que o teu amor, que a tua luz envolva a cada um de nós, a cada um dos nossos companheiros que aqui estão, os que não puderam, envolva seus lares, seus familiares e nos auxiliem nessa caminhada evolutiva para chegarmos aonde é necessário. Obrigada por todo ensinamento, por todos os companheiros, por todos os amigos que nos apoiam para sermos melhores. Sê conosco, Senhor, e que busquemos sempre estar contigo também. Obrigada, Senhor, que assim seja sempre em teu santo nome. Que assim seja.